Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los a refletir comigo nesse dia em Lucas 18, verso de número 1. A palavra de Deus diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Intitularemos a nossa reflexão nesse dia como uma história incentivando a orar. O Senhor Jesus constantemente contava aos seus discípulos, ao seu público, algumas histórias importantes que tinham grande impacto na vida dos seus ouvintes. Mas nesse dia ele conta uma história especial. Uma história que levaria as pessoas a não desanimar no sentido e no aspecto de oração, de permanecer firme na oração, na espera daquilo que é colocado diante de Deus através da oração. E sem a menor sombra de dúvidas, aquele que os incentivava por meio da oração, ele não só cobrou das pessoas que o fizesse, como ele mesmo foi um grande exemplo nesse aspecto, nesse sentido. E nós podemos observar algumas passagens as quais Jesus Cristo, ele nos mostra a importância de uma vida de oração. E nós podemos observar, então, que Jesus, através da oração, ele pôde compreender a relação entre ele e o Deus Pai, enfatizando a vontade de Deus em primeiro lugar, em detrimento a entender que a sua vontade não era a prioridade. E nós podemos observar isso no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, verso de número 39, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então nós podemos observar que Jesus se prostra, Jesus ora e Jesus ele reconhece que a prioridade seria a vontade de Deus sobre a sua vida e não a sua própria vontade. Oração mostra-nos que nesses momentos de contemplação que nós vamos ter essa compreensão. Quando oramos realmente centralizados em Deus, a nossa vontade, ela passa a não ser a prioridade, mas nós vamos compreender a vontade de Deus. Mas também eu e você podemos, além desses momentos contemplativos, nós podemos vivenciar, testemunhar que em inúmeros momentos, em inúmeras circunstâncias, eu e você passaremos por momentos que temos a impressão que o próprio Deus nos abandonou. Momentos de dificuldades, de provações, de lutas. Quando nós temos essa impressão e quando muitas vezes até inclusive nos falta forças para orar. Mas, a exemplo do que eu falei inicialmente em relação ao Senhor Jesus ser o maior exemplo de vida, nós podemos observar que Jesus também, ele viveu momentos em que ele vai questionar a Deus através da oração. No momento em que Jesus estava na cruz, às 3 horas da tarde, nós podemos observar que ele vai fazer uma pergunta para o Deus Pai através do ato da oração. Observe você o Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso de número 46, onde diz o seguinte: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Então é nesse momento de maior aflição na vida de Jesus Cristo que ele ainda vai fazer uma oração, vai clamar ao seu Pai, né, por aquele momento que
ele entende que ele está só, exposto à maldade humana, está pagando um preço por toda a humanidade. E nesse momento não quer necessariamente dizer que Deus o abandonou, mas é o momento em que o Deus Pai está nos altos céus vendo o seu Filho morrer por toda a humanidade, por mim e por você, sendo chicoteado, sendo pregado numa cruz, sofrendo toda a espécie de afrontas. Ele passou tudo isso por nos amar, mas nesse momento ele vai então pedir a seu Pai por que o abandonou. E muitas vezes eu e você precisamos usar dessa mesma sinceridade em momentos em que nós temos a impressão como se fôssemos abandonados. Mas Jesus também nos mostra que a vida também não é só lamentar, mas acima de tudo nós precisamos desenvolver uma vida de gratidão. E é o que Jesus faz e o que Mateus registra no capítulo de número 14, verso de número 19, quando a Bíblia Sagrada nos leva a entender que é nos extremos da vida, que é nos momentos onde muitas vezes temos uma impressão que os nossos recursos são suficientes, que Deus nos mostra que é nessas situações que nós ainda precisamos aprender a exercer a oração de gratidão pelo pouco recurso que nós temos. E a partir do momento em que nós o fazemos, Deus certamente multiplicará os seus recursos. Mateus 14, 19 diz: E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. O relato desse capítulo vai nos mostrar que o Senhor Jesus, ele alimenta toda aquela multidão composta por mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Mas para que esse milagre tivesse acontecido, houve a necessidade de dar graças a Deus através da oração. Mas continuando então e finalizando a nossa história, Jesus Cristo ele vai nos ensinar através do Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Se nós observarmos os versos 2 a 8, nós vamos perceber que o Senhor nos mostra então por que nós não podemos desanimar. E esse capítulo vai nos dizer que havia naquela cidade então um juiz que esse homem era um juiz mau, um juiz iníquo, ele não temia Deus, ele não respeitava homem algum, mas que havia também uma viuvinha naquela cidade. E essa, por sinal, o importunava diariamente. Esse homem chega à seguinte conclusão, que embora ele não temesse a Deus, nem respeitasse homem algum, todavia essa mulher o importunava constantemente, ele certamente iria atender a causa dessa mulher, para que ela não mais o importunasse. E é nesse momento que Jesus vai concluir dizendo aos seus discípulos: não faria o Senhor Deus, com certeza, muito mais a vós do que esse juiz, tendo em vista que o Senhor Deus é o justo juiz. E eu e você podemos compreender isso, que depressa ele vai nos atender. E Jesus então finaliza dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E essa pergunta, ela continua ecoando ao longo dos anos. E eu e você entendemos que muitas vezes a demora em ser atendidos é para que eu e você desenvolvamos a nossa fé. Que eu e você possamos compreender, então, essa história, que ela nos incentive a orar constantemente. Que Deus te abençoe.